Sempre acreditei que o amor dos meus pais era igual para todos os filhos, até aquele fatídico jantar de Natal na mansão da família Albuquerque, no Morumbi. Enquanto meus irmãos Maurício e Flávia recebiam chaves de carros importados embrulhadas em laços dourados, eu, Amanda, recebi um envelope pardo contendo um vale-transporte semestral. Sorri agradecida, sem entender os olhares de pena dos convidados. Essa é a nossa forma de te ajudar a continuar focada nos estudos, filha, disse meu pai com um sorriso que na época julguei sincero. Nossa casa estava toda decorada com aquelas luzes piscantes importadas e um pinheiro de quase 3 metros no centro da sala. Minha mãe adorava exagerar nas festas de fim de ano. Papai estava com aquele sorriso misterioso durante todo o jantar. Tenho presentes especiais para meus filhos formandos, anunciou ele, erguendo sua taça de champanhe caríssimo. Primeiro, entregou a Maurício um envelope dourado enorme. Meu irmão rasgou o papel como uma criança ansiosa e quase derrubou a mesa quando viu as chaves da Mercedes. Flávia foi a próxima, com gritinhos histéricos ao receber seu BMW conversível. Quando chegou minha vez, recebi um envelope pardo simples, daqueles de supermercado. Abri com as mãos trêmulas, sentindo o silêncio constrangedor na sala. Dentro havia um vale-transporte semestral da SP Trans. Engoli seco, forçando um sorriso. Essa é nossa forma de te ajudar a continuar focada nos estudos, filha, disse papai com um sorriso que na época julguei sincero. Todo mundo olhava para mim com aquela pena disfarçada, sabe? Obrigada, pai, respondi educadamente, guardando o vale na bolsa. Tia Clarice cochichou algo para o marido. Maurício não conseguia esconder o sorrisinho de canto. A sobremesa foi servida em meio a um silêncio estranho, que só foi quebrado quando meu irmão começou a planejar em voz alta para onde iria com seu carro novo. Por que só eu merecia aprender o valor do esforço? Fiquei me perguntando isso a noite toda, mas não tive coragem de questionar. Os meses seguintes foram um contraste absurdo entre minha vida e a dos meus irmãos. Enquanto eu acordava às 5h15 para pegar o ônibus lotado até a USP, via as fotos de Maurício saindo de baladas caríssimas às 4 da manhã no Instagram. Flávia abandonou a faculdade de Direito no 2º mês, dizendo que tinha encontrado sua verdadeira vocação como influencer de moda. E eu? Bem, eu cursava administração pela manhã e contabilidade à noite. Meu despertador tocava quando ainda estava escuro. Minha mãe, que nunca acordava antes das 10, uma vez me perguntou surpresa: Nossa, Amanda, por que você sai tão cedo? Como explicar que ônibus plus metrô plus mais um ônibus levavam quase 2 horas até a USP? No caminho, via São Paulo acordar. Padeiros abrindo lojas, faxineiras correndo para o trabalho, executivos de terno já grudados no celular. Um mundo que meus irmãos nem imaginavam existir. Na faculdade, minhas colegas percebiam a diferença. Como você é a única Albuquerque que não tem carro? Perguntou Júlia um dia, enquanto esperávamos na fila do bandejão. Meus pais acham importante que eu aprenda a me virar, respondi, repetindo a explicação que eu mesma havia criado para justificar a diferença de tratamento. Que estranho, ela comentou. Seu irmão não postou ontem o Porsche que ganhou de presente de aniversário? À noite, voltava exausta para casa. Às vezes, encontrava Flávia experimentando roupas para posts patrocinados, ou Maurício saindo para mais uma festa. Quer uma carona até a faculdade amanhã? Ele perguntou uma vez. Não, obrigada, respondi. Preciso sair muito cedo. A verdade é que eu estava me acostumando com minha independência. Não queria favores que pudessem ser jogados na minha cara depois. Será que eu estava me tornando amargurada ou apenas realista? Foi numa terça-feira chuvosa que conheci Gabriel. Eu corria feito louca para não perder o ônibus das 5h40, porque se perdesse esse, atrasaria para a primeira aula. A chuva caía forte, dessas que São Paulo reserva para quando você esquece o guarda-chuva. Cheguei no ponto toda ensopada, bem quando o ônibus fechava as portas. Espera, tem mais uma! Gritou um rapaz de dentro do veículo segurando a porta para mim. Obrigada! Falei, pingando no corredor do ônibus. O motorista, que depois descobri ser Gabriel, sorriu pelo retrovisor. Dia difícil, hein? Senta aqui na frente que está menos molhado. Não era comum motoristas serem tão gentis às 5h40 da manhã.
Durante o trajeto, o ônibus freou bruscamente e meus livros voaram pelo corredor. Gabriel parou no ponto seguinte e me ajudou a recolher tudo. USP, minha irmã estuda letras lá, comentou, notando meus livros de contabilidade. Nos dias seguintes, sempre pegava o mesmo ônibus. Gabriel guardava o banco da frente para mim, e conversávamos durante todo o trajeto. Descobri que ele tinha 26 anos e fazia engenharia à noite na Poli. Trabalho como motorista durante o dia para pagar a faculdade, explicou ele. Sem papai e mamãe bancando? Perguntei, e imediatamente me arrependi da indiscrição. Ele riu. Digamos que meu pai prefere não ter um filho engenheiro. Com o tempo, Gabriel se tornou meu amigo mais próximo. Foi ele quem primeiro fez a pergunta que eu evitava. Por que seus pais tratam você tão diferente dos seus irmãos? Era um fim de tarde no terminal Butantã. Tomávamos café enquanto ele esperava seu horário. Eles só querem me ensinar independência. Defendi automaticamente. Gabriel me olhou com aquela cara de quem não engole a história. Amanda, dar um vale-transporte enquanto seus irmãos ganham carros de luxo não é ensinar independência. É outra coisa. O que será que ele quis dizer com isso? Fiquei pensando nisso por dias. Numa tarde de sábado, precisei buscar alguns documentos no escritório do meu pai para minha matrícula. A casa estava silenciosa. Maurício provavelmente dormindo após outra noitada. Flávia em algum evento de influencer. Eu passava pelo corredor quando ouvi vozes vindas do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta, e não pude evitar parar ao ouvir meu nome. Não podemos continuar sustentando os fracassos dos meninos e ainda investir na Amanda, dizia minha mãe com voz cansada. Ela sempre se vira, é a mais forte. Meu pai suspirou. O que você quer que eu faça? Corte a mesada do Maurício depois daquele acidente? Ou deixe a Flávia sem o apartamento que prometemos? Fiquei paralisada, o coração batendo forte. Amanda nunca pede nada, esse é o problema, continuou minha mãe. Às vezes acho que ela nem é. Nesse momento, tropecei em um vaso decorativo, fazendo barulho suficiente para interromper a conversa. Fugi rapidamente para o escritório, a cabeça fervilhando. O que minha mãe ia dizer? Às vezes acho que ela nem é nossa filha? Diferente dos documentos que vim buscar, encontrei uma pasta amarelada escondida na última gaveta do arquivo. Minha certidão de nascimento parecia estranhamente nova comparada às dos meus irmãos. Voltei ao meu quarto com mais perguntas que respostas. Analisei a certidão várias vezes, notando pequenas inconsistências. Por que só a minha tinha sido emitida em Campinas, se sempre moramos em São Paulo? Por que não havia fotos minhas antes dos 6 meses de idade? Aquela descoberta abriu uma porta que eu não sabia se estava pronta para atravessar. Será que eu era adotada? Isso explicaria o tratamento diferente? Ou eu estava inventando teorias malucas para justificar a preferência óbvia dos meus pais pelos meus irmãos? Lembro como se fosse ontem, 3 da manhã, meu celular tocando insistentemente na mesinha de cabeceira. Era minha mãe, com a voz embargada. Amanda, seu irmão sofreu um acidente. Vesti a primeira roupa que encontrei e peguei um táxi até o hospital sírio-libanês. Maurício havia capotado seu Porsche novo na Marginal Tietê. Ele estava bebendo? Perguntei, vendo meu pai de cabeça baixa na sala de espera. 2 vezes acima do limite permitido, respondeu papai, parecendo ter envelhecido 10 anos naquela noite. Uma garota de uns 19 anos chorava num canto, com arranhões no rosto. Quem é ela? Sussurrei para minha mãe. Acompanhante do seu irmão. Por favor, não comente com ninguém que ela estava no carro. Típico. A família Albuquerque sempre varrendo seus problemas para debaixo do tapete persa importado. Maurício escapou com algumas fraturas, mas o verdadeiro estrago foi financeiro. 300 mil só para o acordo com a família do taxista que ele atingiu. Ouvi meu pai comentar ao telefone dias depois. O seguro não cobriria nada devido à embriaguez. Na mesma semana, Flávia anunciou que precisava de 50 mil para um investimento urgente em sua carreira de influencer. Vi o desespero nos olhos do meu pai enquanto ele assinava mais um cheque. Uma noite, reuni coragem e bati na porta do escritório dele. Pai, tenho 20 mil economizados da bolsa de pesquisa.
Se vocês precisarem... Não consegui terminar a frase. Minha mãe, que estava presente, começou a chorar silenciosamente. Meu pai me olhou de um jeito estranho, entre surpresa e... culpa? Não, filha. Esse dinheiro é seu, conquistado com seu esforço. Foi a primeira vez que vi minha mãe me abraçar com tanto carinho. O que estava acontecendo? Aquele abraço parecia conter anos de palavras não ditas. Meu pai é Antônio Medeiros. Gabriel soltou enquanto tomávamos café na padaria Bela Paulista, após um dia exaustivo. Quase engasguei. Antônio Medeiros era dono da segunda maior empresa de transportes do Brasil. O Antônio Medeiros? Você é filho dele? Gabriel sorriu com amargura. Era. Fui deserdado quando discordei dos métodos dele para ganhar licitações. Escolhi viver do meu trabalho a compartilhar da fortuna suja. A história de Gabriel me pegou de surpresa. Ele, como eu, vivia uma vida completamente diferente de sua origem. Mas, ao contrário de mim, sua situação era uma escolha. Você não se arrepende? Perguntei, imaginando como seria abrir mão voluntariamente de tanto privilégio. Todos os dias e nenhum dia, respondeu ele com aquele sorriso enigmático. Arrependo-me da dor, mas nunca da decisão. Se foi naquela mesma semana que conheci Dona Cleide, senhora de 70 anos que sempre pegava o mesmo ônibus que eu às quartas-feiras. A menina dos livros, ela me chamava. Num dia chuvoso, dividimos um guarda-chuva até o metrô. Estudar tanto pra quê, minha filha? Família rica como a sua? Fiquei surpresa. Como sabe que minha família tem dinheiro? Ela riu. Suas unhas sempre feitas, esse relógio no pulso, o jeito de falar. Mas seus olhos têm a mesma solidão dos ricos. Dona Cleide se tornou uma espécie de avó que eu nunca tive. Ex-professora de português, ela me contava histórias de seus alunos enquanto o ônibus cortava São Paulo. Sabe, menina, a riqueza verdadeira não é o que você tem, mas quem caminha ao seu lado. Gabriel, Dona Cleide, algumas colegas da faculdade. Percebi que estava construindo minha própria família. Pessoas que me escolheram não por meu sobrenome, mas pelo que viram em mim. Que ironia! O Vale Transporte que deveria me punir estava me presenteando com conexões genuínas. Você tem que vir, Mandy! Vai ser o evento do ano! Flávia invadiu meu quarto numa sexta à noite, agitando um convite dourado. Minha irmã estava noiva de Marcos Oliveira, atacante do Palmeiras e garoto propaganda de marcas de luxo. O anel em seu dedo, um diamante do tamanho de uma amêndoa, brilhava ofensivamente. Papai reservou o Unique Hotel inteiro, 600 convidados e Vete Sangalo vai cantar. A festa de noivado consumiu a família por semanas. Enquanto eu me preparava para provas finais, a mansão vivia um entra e sai de decoradores, estilistas e assessores de imprensa. 500 mil só no buffet, comentou minha mãe ao telefone. No mesmo dia, recebi a recusa da bolsa que pedi para um curso de especialização em Singapura. 5 mil reais que meus pais consideraram um gasto desnecessário no momento. Há 3 dias da festa, o escândalo. Fotos de Marcos com 2 modelos num iate em Angra vazaram online. Flávia destruiu metade dos objetos decorativos da sala antes de se trancar no quarto. O casamento estava cancelado, mas os depósitos da festa, não reembolsáveis, já haviam sido feitos. 1,5 milhão jogado fora, ouvi meu pai dizer, a voz embargada, enquanto ele tentava cancelar o que ainda era possível. Naquela noite, Flávia bateu na porta do meu quarto, olhos inchados e maquiagem borrada. Como você aguenta, Amanda? Perguntei confusa. Ser normal, não depender de homem nenhum, ter seu próprio, sei lá, propósito. Abracei minha irmã, sentindo pela primeira vez que enxergávamos uma a outra de verdade. Não é fácil, respondi sinceramente. Mas no fim do dia, sei que o que tenho conquistei sozinha. Ela adormeceu na minha cama, parecendo estranhamente mais jovem e vulnerável. Seria este o começo de uma real conexão entre nós, ou apenas um momento de fraqueza que ela depois fingiria nunca ter acontecido? O e-mail chegou quando eu menos esperava. Temos o prazer de informar que sua candidatura para o programa de estágio da Tec Brasil foi aprovada. Pulei da cadeira da biblioteca, ganhando olhares irritados.
A Tech Brasil era a maior empresa de tecnologia do país. 3.000 candidatos para 5 vagas e uma delas era minha. Liguei imediatamente para Gabriel. Consegui! Não acredito que consegui! Minha primeira semana foi avassaladora. O prédio espelhado na Faria Lima intimidava. Pessoas de todo o mundo circulavam pelos corredores modernos. Minha orientadora, Patrícia Menezes, me observava com olhos atentos. Você não é como os outros estagiários ricos que passam por aqui, Amanda Albuquerque. Tem fome de aprender. No fim do mês, fui escolhida para apresentar um projeto diretamente ao conselho. Trêmula, expliquei minha ideia para a otimização de processos logísticos. Organizei um pequeno jantar para comemorar minha efetivação antecipada. Reservei uma mesa no Família Mancini, nada muito caro, mas especial o suficiente. Convidei meus pais, irmãos, Gabriel e Dona Cleide. Na noite do jantar, apenas Gabriel e Dona Cleide apareceram. Minha mãe mandou uma mensagem de última hora. Desculpe, querida. Seu pai está indisposto e Maurício e Flávia já tinham compromissos. Engoli a decepção com um gole de vinho. Gabriel segurou minha mão por cima da mesa. Eles não sabem o que estão perdendo, Amanda. Dona Cleide, com sua sabedoria de 70 anos, sorriu. Às vezes a família que a gente faz é mais forte que a que a gente nasce. Olhei para aquela mesa. Um motorista de ônibus deserdado, uma professora aposentada e eu, a filha com vale transporte, e senti uma alegria estranha. Um brinde aos começos, propus, erguendo minha taça. Enquanto brindávamos, uma ideia começou a se formar na minha mente. E se eu e Gabriel uníssemos nossos conhecimentos em um projeto próprio? Algo que pudesse transformar nosso vale transporte em muito mais? A ligação da minha mãe veio às 3 da tarde, durante uma reunião importante. Seu pai teve um infarto. Estamos no Einstein. Larguei tudo e corri. Quando cheguei, encontrei Flávia chorando descontroladamente na sala de espera e minha mãe em estado de choque. Onde está Maurício? Perguntei. Não conseguimos falar com ele, respondeu minha mãe, as mãos trêmulas segurando o celular. Rapidamente assumi o controle da situação. Conversei com médicos, preenchi formulários do seguro, organizei quartos e enfermeiras. Você entende disso tudo, Amanda, murmurou minha mãe impressionada. Meus dias no transporte público me ensinaram a lidar com burocracia e imprevistos, algo que meus irmãos, protegidos pelo privilégio, nunca precisaram aprender. Maurício finalmente apareceu de ressaca, quando papai já estava estável. Desculpa, deixei o celular no carro. Justificou-se sem conseguir me olhar nos olhos. Nas noites seguintes, fiquei ao lado do meu pai no hospital, trabalhando remotamente no notebook. Uma pilha de extratos bancários estava misturada aos documentos médicos. Não pude evitar notar números em vermelho, cartas de cobrança, termos como última notificação e risco de execução. Enquanto organizava os papéis, montei o quebra-cabeça financeiro da família Albuquerque. As empresas do meu pai estavam afundando em dívidas. A mansão no Morumbi tinha 3 hipotecas. O estilo de vida luxuoso dos meus irmãos estava sendo mantido com empréstimos cada vez mais desesperados. Uma realidade devastadora se formava diante dos meus olhos. Não éramos mais ricos. Éramos apenas bons em fingir que éramos. A imagem da família perfeita e próspera era tão falsa quanto o sorriso social da minha mãe. Amanda, não esquece que hoje a gente vai jantar no frango com polenta. A mensagem de Gabriel iluminou meu dia estressante. Fazia 3 meses que estávamos oficialmente namorando, e aquele restaurantezinho simples na Lapa havia se tornado nosso lugar especial. Nossa história de amor era tão improvável quanto qualquer romance dos livros de Dona Cleide, a filha de empresário e o motorista de ônibus que escolheu seu próprio caminho. Naquela tarde, estranhei quando Gabriel pediu para eu pegar o ônibus das 18, em vez do habitual das 18h30. Mais estranho ainda foi ele não estar dirigindo. O Marcos vai me substituir hoje, havia explicado misteriosamente pela manhã. Entrei no ônibus e quase caí para trás. O interior estava decorado com pequenas luzes e flores. No corredor central, Gabriel estava ajoelhado, segurando uma caixinha. Há 1 ano, uma moça encharcada de chuva entrou correndo neste ônibus e mudou minha vida.
disse ele enquanto os passageiros regulares, muitos conhecidos de nossa rotina diária, aplaudiam emocionados. Eu me apaixonei pela sua determinação, sua bondade e sua força. Amanda Albuquerque, aceita dividir não só o transporte, mas a vida comigo? Chorei, ri e disse sim, tudo ao mesmo tempo, enquanto Dona Cleide jogava pétalas de rosa sobre nós. Organizei um jantar para compartilhar a novidade com minha família. Reservei o Dom Curro, tradicional restaurante espanhol no Paraíso. Elegante, mas sem exageros. Mais uma vez, ninguém apareceu. Minha mãe ligou no último minuto. Seu pai ainda não se sente bem para sair, querida. Tentei esconder a decepção enquanto Gabriel apertava minha mão por baixo da mesa. Eles vão perceber o que perderam eventualmente, ele disse. Será mesmo? Ou eu continuaria sendo apenas a filha que não precisava de atenção, a que sempre se vira? A confirmação das suspeitas sobre as finanças da família veio da forma mais inesperada. Senhorita Albuquerque, sou do departamento jurídico do Banco Central. Precisamos falar sobre as empresas do seu pai. O homem no telefone falava com uma formalidade que gelou meu sangue. Em uma cafeteria discreta na Paulista, ele me entregou uma pasta. Seu pai tem 6 meses para regularizar a situação ou perderão tudo. Os números eram assustadores. Dívidas de quase 20 milhões. A mansão, os carros, até mesmo a empresa, tudo estava comprometido. Meu pai tinha sustentado uma fachada de riqueza enquanto o império ruía. Por que está me contando isso? Perguntei ao homem do banco. Seu pai me pediu, respondeu ele. Disse que você é a única da família com cabeça para negócios. Naquela noite, Gabriel e eu conversamos até o amanhecer. Tenho uma ideia, ele disse finalmente. Estou cansado de ser apenas um motorista com diploma de engenharia. Você entende de administração e contabilidade. E se criássemos nossa própria consultoria em logística? Meu conhecimento prático dos problemas de transporte urbano e sua visão teórica de gestão? A ideia era brilhante, mas o timing péssimo. Como eu poderia focar em um novo negócio com a ameaça sobre minha família? Se você resgatar seu pai agora, ele nunca aprenderá, disse Gabriel, lendo meus pensamentos. Às vezes, precisamos deixar as pessoas enfrentarem as consequências para crescerem. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era exatamente o que meus pais haviam feito comigo, não? O vale-transporte, a aparente negligência, não tinha sido isso que me forçou a desenvolver força e independência? Talvez agora fosse a vez deles de aprender algumas lições. Enquanto isso, eu construiria meu próprio caminho. Flávia, tenho uma proposta para você. Sentei com minha irmã no Starbucks do shopping Iguatemi, onde ela passava horas tirando fotos para o Instagram. Seu número de seguidores havia caído drasticamente após o escândalo com o noivo, e as marcas estavam cancelando parcerias. A Tech Brasil está procurando alguém para o departamento de marketing. Falei de você para minha chefe. Minha irmã parecia outra pessoa sem suas joias caras e roupas de grife, muitas devolvidas após os contratos perdidos. Você faria isso por mim? Depois de como te tratamos todos esses anos? A pergunta me pegou desprevenida. Era a primeira vez que Flávia reconhecia o tratamento desigual. Somos família, respondi simplesmente. Na verdade, parte de mim queria provar que eu era melhor que o tratamento que recebi. 2 semanas depois, Flávia foi demitida. Ela não apareceu por 3 dias consecutivos, sem justificativa, explicou minha chefe constrangida. Encontrei minha irmã chorando no quarto. Não consigo, Amanda. Aquele ambiente corporativo, a pressão, o horário. Como você aguenta? Sentei ao lado dela na cama que custara o preço de um carro popular. Não é fácil, Flávia. Nunca foi. A diferença é que nunca tive escolha. Nossa conversa durou horas. Pela primeira vez, Flávia escutava de verdade. Sempre invejei você, confessou ela surpreendendo-me. Sua independência, sua inteligência. Enquanto eu me afogava em festas vazias, você construía algo real. Abracei minha irmã com um misto de emoções contraditórias. Era possível perdoar anos de indiferença e privilégio? Ou mais importante, era possível ajudar Flávia a encontrar seu próprio caminho sem simplesmente resolver tudo para ela, como nossos pais sempre fizeram? Todo mundo tem seu próprio vale-transporte para encarar,
disse a ela. Talvez seja a hora de você encontrar o seu. O e-mail chegou quando eu terminava uma reunião. Prezada senhora Albuquerque, temos o prazer de oferecer-lhe o cargo de diretora associada de operações em nosso escritório de Lisboa. Tive que ler 3 vezes para acreditar. Tec Global, subsidiária portuguesa da Tec Brasil, me oferecia um salário que faria até mesmo meu pai, nos tempos de glória, levantar as sobrancelhas impressionado. É a oportunidade da sua vida, disse Gabriel naquela noite, enquanto comíamos pizza na pequena varanda do meu apartamento na Vila Madalena. Seus olhos brilhavam de orgulho, mas havia algo mais ali. Tristeza? Você viria comigo? Perguntei, já sabendo a resposta. Amanda, nosso negócio está apenas começando, e tenho mais 1 ano na faculdade. Nosso sonho da consultoria em logística tinha ganhado os primeiros clientes. Como escolher entre meu futuro profissional e meu futuro pessoal? No domingo, fui à mansão dos meus pais para o almoço mensal, tradição que mantínhamos apesar de todas as tensões. Observei cada detalhe daquela casa que poderia ser perdida em breve. Os quadros caríssimos, a prataria de família, o jardim meticulosamente cuidado. Meu pai, ainda abatido pelo infarto, parecia menor na cabeceira da mesa. Quando Maurício começou outra história de balada, pensei em mencionar Portugal. Abri a boca, mas as palavras não saíram. Voltei para casa com aquela sensação estranha no peito, parte culpa, parte alívio. Por que não contei sobre Portugal? A verdade me atingiu no ônibus voltando para casa. Eu não queria o julgamento deles, não precisava da aprovação deles, e principalmente não confiava que ficariam genuinamente felizes por mim. Quando o quanto você compartilha da sua vida com sua família se torna uma escolha consciente. Talvez quando você percebe que eles nunca realmente compartilharam a vida deles com você. Translog Soluções. Eficiência em movimento. Gabriel e eu brindamos com café barato, quando nossa logo chegou impressa nos primeiros cartões de visita. Nossa pequena sala comercial na Berrini parecia minúscula comparada aos gigantescos prédios corporativos ao redor, mas era nossa. Com o dinheiro que economizei e a parte que Gabriel recebeu da venda do apartamento da avó, demos início ao sonho que nasceu em conversas de ônibus. Nosso primeiro cliente veio por indicação de um professor da Poli, uma rede de farmácias com problemas de distribuição. Passei noites em claro estudando rotas, enquanto Gabriel mapeava gargalos logísticos que só quem dirigiu pelas ruas caóticas de São Paulo conheceria. Apresentamos nossa solução tremendo de nervoso, mas confiantes na metodologia. Quando assinaram o contrato, chorei no banheiro da empresa. Não de alegria, mas de puro alívio. Não éramos apenas sonhadores, éramos competentes. Um cliente virou 3, depois 7, depois 12. Contratamos nossa primeira funcionária, depois a segunda. O método que desenvolvemos, combinando teoria administrativa com conhecimento prático das ruas, chamou a atenção do mercado. Uma reportagem no Valor Econômico destacou nossa abordagem inovadora, que economizou 37% em custos logísticos para pequenas empresas. No mesmo dia, recebi uma mensagem de Maurício. Parece que o Vale Transporte serviu para alguma coisa, hein? Era o mais próximo de um elogio que já havia recebido dele. Numa quarta-feira qualquer, uma ligação mudou tudo. Senhorita Albuquerque, aqui é Daniel Mendes, da Logística Global. Prendi a respiração. A Logística Global era uma multinacional presente em 43 países. Lemos sobre sua empresa e gostaríamos de marcar uma reunião. Gabriel apertou minha mão enquanto ouvíamos a proposta. Queriam comprar nossa metodologia e contratar-nos como consultores. Os números mencionados fizeram minha cabeça girar. Em 2 anos, passamos de Vale Transporte a Vale Milhões. O mais incrível, a decisão era totalmente nossa. O convite chegou num envelope dourado, ironia que não me escapou. Antônio Albuquerque celebra seu 70º aniversário. Uma festa grandiosa na mansão, segundo minha mãe ao telefone. Seu pai faz questão da presença de todos. Será um marco. Ela não sabia, ninguém sabia, que eu estava ciente da execução da hipoteca prevista para a semana seguinte. A festa seria o canto do cisne da família Albuquerque, um último suspiro de ostentação antes da queda. Passei horas olhando aquele convite, pensando no que faria.
A reunião com os executivos da logística global havia terminado com um cheque de 7 dígitos como sinal pela compra da nossa metodologia. Gabriel e eu estávamos oficialmente ricos, não com dinheiro emprestado ou herdado, mas ganho com nosso próprio suor e inteligência. Você vai contar para eles? Perguntou Gabriel, enquanto jantávamos no fazano para comemorar. Acho que tenho uma ideia melhor, respondi, sentindo uma confiança nova crescer dentro de mim. Na manhã seguinte, liguei para o banco que executaria a hipoteca. Quero quitar todas as dívidas da família Albuquerque. O gerente ficou em silêncio, provavelmente achando que eu estava louca. Enviei os comprovantes da transferência e ouvi sua surpresa. Senhorita, tem certeza? São quase 12 milhões de reais. Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Na mesma tarde, assinei o contrato de compra do meu primeiro helicóptero, um Robinson R-44. Nada extravagante, mas suficiente para fazer uma entrada triunfal se necessário. Pedi que mantivessem a aeronave no hangar até o dia da festa. Não contei para ninguém, nem mesmo para Gabriel, que achou engraçado quando pedi que me deixasse ir de táxi à festa. A Cinderela vai chegar de táxi na festa, não de abóbora? Brincou. Se ele soubesse. Mas algumas surpresas merecem ser mantidas até o momento perfeito, não é mesmo? A mansão Albuquerque estava iluminada como nunca, carros de luxo enfileirados no estacionamento. Pedi ao taxista que parasse na esquina. Tem certeza, moça? A chuva tá forte. Assenti, sentindo gotas geladas pela nuca enquanto caminhava lentamente até a entrada. Queria absorver cada detalhe daquela noite, cada emoção, cada batida do meu coração acelerado. Era o momento que, inconscientemente, eu esperava desde aquele Natal do Vale Transporte. O mordomo anunciou minha chegada ao salão abarrotado de gente. Tios, primos, sócios antigos do meu pai, políticos, todos ergueram taças ao me ver. Meu pai, no centro do salão, parecia simultaneamente mais velho e mais imponente em seu terno feito sob medida. Amanda, finalmente! Por que o atraso? E cadê o Gabriel? Antes que pudesse responder, Maurício se aproximou, champanhe na mão. Aposto que veio de ônibus. A risada dele ecoou. Alguns convidados sorriram constrangidos. Vim de táxi. Respondi calmamente, porque na casa de vocês não tem espaço para pousar helicóptero. O silêncio foi imediato. Meu pai franziu o senho, confuso. Maurício riu mais alto. Essa foi boa! Como se você tivesse um helicóptero! Abri minha bolsa e coloquei 3 itens sobre a mesa. A escritura quitada da mansão, a chave do helicóptero e o vale-transporte desbotado de 7 anos atrás. Feliz aniversário, pai! Seu presente é não perder esta casa semana que vem. O rosto do meu pai passou por 1000 emoções em segundos. Minha mãe levou as mãos à boca, os olhos marejados. Flávia aproximou-se, incrédula, enquanto Maurício empalidecia. Como você... Meu pai começou, a voz falhando. O vale-transporte, respondi, tocando no cartão plastificado. Foi ele que me ensinou o valor do trabalho duro, lembra? Enquanto vocês construíam castelos de areia, eu construí uma empresa real. Meu pai pegou o vale-transporte com mãos trêmulas. Nunca imaginei. Sua voz falhou. Pela primeira vez na vida, vi lágrimas em seus olhos. Naquela noite de Natal, eu achei que estava te ensinando uma lição. Na verdade, você estava me ensinando o que é verdadeira força. 3 meses depois, estacionei meu carro. Sim, finalmente comprei um, mas ainda pego o ônibus às vezes, na frente do nosso novo escritório. Gabriel me esperava na porta, ao lado dos meus pais. A Translog agora ocupava um andar inteiro na Faria Lima, com 40 funcionários. Meu pai, afastado dos negócios após o infarto, vinha 3 vezes por semana me ajudar com sua experiência. Minha mãe, pela primeira vez na vida, demonstrava orgulho genuíno de mim. Maurício estava em reabilitação, finalmente enfrentando seu alcoolismo. Flávia havia iniciado um projeto de moda sustentável, descobrindo propósito em algo além da aparência. Quanto a mim, guardei o vale-transporte emoldurado na parede principal do escritório. Abaixo dele, uma placa dourada dizia: às vezes, o presente mais valioso é aquele que parece uma punição. Naquela tarde, ao sair para almoçar com Gabriel, vi Dona Cleide esperando no ponto de ônibus em frente ao prédio. Corri para abraçá-la. Olha só,
A menina dos livros virou chefe. Ela sorriu. Sabia que você chegaria longe. Convidei-a para almoçar conosco, e enquanto caminhávamos, ela me perguntou: E o vale transporte? Ainda guarda? Sorri, apontando para o prédio atrás de nós. Está lá, me lembrando todos os dias que às vezes o que parece rejeição é na verdade o empurrão que precisamos. Naquela noite, deitada ao lado de Gabriel em nosso apartamento com vista para o Ibirapuera, pensei em como a vida dá voltas. O mesmo vale-transporte que me fez chorar de humilhação havia me dado um mundo que dinheiro nenhum poderia comprar. Amigos verdadeiros, amor genuíno, força interior e, finalmente, uma família que me enxergava de verdade. Às vezes me pergunto, se você recebesse um vale-transporte quando todos ao seu redor ganhassem carros de luxo, você veria isso como uma maldição ou reconheceria a bênção disfarçada? Porque, no fim, não é o veículo que importa, mas onde ele te leva.